Os melhores jogos de arcade que marcaram gerações e transformaram a indústria dos videogames. Esses clássicos, que antes dominavam os fliperamas ao redor do mundo, ainda hoje são lembrados com carinho pelos fãs, e muitos deles influenciaram diretamente a forma como os jogos modernos são desenvolvidos. O ambiente das máquinas de arcade proporcionava uma experiência única, jogadores competindo por pontuações elevadas, desafios intensos e gráficos de ponta para a época. Mais do que uma simples diversão, esses jogos se tornaram um marco cultural. De batalhas épicas entre personagens carismáticos a combates contra invasões alienígenas, os jogos de arcade nos trouxeram uma gama diversificada de aventuras e estilos que resistem ao teste do tempo. Nesta lista, vamos explorar 10 dos melhores jogos de arcade de todos os tempos, aqueles que definiram a era dos fliperamas e ainda inspiram a indústria dos games. Metal Slug, lançado em 1996 pela Sunk, Metal Slug é um dos melhores jogos de arcade de tiro side-scrolling. O título é conhecido por seus gráficos detalhados em estilo pixel art, humor característico e jogabilidade frenética. Em Metal Slug, os jogadores assumem o papel de soldados em missões para derrotar inimigos, resgatar prisioneiros de guerra e pilotar tanques. A série se destacou pelo seu estilo visual marcante e dificuldade desafiadora, que atraía tanto novatos quanto veteranos dos fliperamas. O jogo foi um sucesso imediato, com sequências e versões portadas para várias plataformas ao longo dos anos. Sua mistura de ação intensa, humor e jogabilidade cooperativa garantiu um lugar especial nos corações dos fãs de arcade. Final Fight, lançado em 1989 pela Capcom, Final Fight é um clássico do gênero beat 'em up que moldou o futuro dos jogos de luta nas máquinas de arcade. O enredo simples, resgatar a filha sequestrada do prefeito, é um pretexto perfeito para longas sequências de ação nas ruas de Metro City. O jogo se destacou pela cooperação entre jogadores e pela introdução de personagens icônicos como Cody, Guy e Hagar. A jogabilidade fluida e os controles precisos fizeram de Final Fight um dos melhores jogos de arcade, servindo de inspiração para muitos outros títulos no gênero beat 'em up e para a série Street Fighter. Double Dragon, outro pioneiro dos jogos beat 'em up, é Double Dragon, lançado em 1987. Desenvolvido pela Technos Japan, o jogo apresenta os irmãos Billy e Jimmy Lee em uma missão para resgatar a namorada de Billy, Marianne, sequestrada por uma gangue. O título introduziu a jogabilidade cooperativa, que permitia que dois jogadores enfrentassem inimigos lado a lado, e inovou ao permitir que os jogadores utilizassem armas dos adversários caídos. A combinação de ação frenética, golpes especiais e uma trilha sonora marcante tornou Double Dragon um sucesso instantâneo. Além disso, sua popularidade gerou várias sequências e adaptações para consoles domésticos. Galaga, além de ser um dos melhores jogos de arcade, Galaga é um dos jogos mais lembrados e jogados da década de 1980, com uma base de fãs dedicada que persiste até os dias de hoje. Sua mecânica de capturar naves aliadas para aumentar o poder de fogo foi uma inovação que o destacou entre outros jogos do gênero. MS Pac-Man, lançado em 1982 pela Midway, MS Pac-Man é a sequência do icônico Pac-Man, trazendo diversas melhorias que garantiram seu sucesso. Com uma nova protagonista, o jogo adicionou diversidade nos labirintos, movimentos mais rápidos e uma inteligência artificial aprimorada para os fantasmas, tornando o desafio ainda maior e mais dinâmico. Embora mantenha a jogabilidade básica de Pac-Man, MS Pac-Man introduziu novos layouts de níveis, padrões de movimento dos inimigos e outros elementos que deram mais profundidade e apelo ao jogo. Essas inovações fizeram de MS Pac-Man um dos jogos de arcade mais amados de todos os tempos, sendo muitas vezes considerado superior ao original. Space Invaders, lançado em 1978 pela Taito, Space Invaders é um dos jogos de arcade mais icônicos de todos os tempos. O jogo popularizou o gênero de tiro e é acreditado por ter estabelecido o arcade como um fenômeno cultural global.
Os jogadores controlam uma nave que se move lateralmente enquanto dispara contra ondas de alienígenas que descem lentamente. A simplicidade e o design inovador de Space Invaders o tornaram um marco. Ele não apenas definiu o conceito de salvar a Terra de uma invasão alienígena, mas também influenciou uma geração inteira de desenvolvedores de jogos. Golden Axe, lançado em 1989 pela Sega, Golden Axe é um clássico do gênero hack and slash. Ambientado em um mundo de fantasia medieval, o jogo coloca os jogadores no controle de um dos três heróis: um bárbaro, uma amazona ou um anão, cada um com habilidades únicas e golpes especiais. O objetivo é derrotar o vilão Death Eater e seus exércitos. O jogo é conhecido por sua jogabilidade cooperativa e pelo uso inovador de montarias e magia, além de seus gráficos impressionantes para a época. Golden Axe é lembrado como um dos melhores jogos de arcade de ação, com seu estilo visual e jogabilidade cativante. Street Fighter e nenhuma lista de melhores jogos de arcade estaria completa sem mencionar Street Fighter e. Lançado em 1991 pela Capcom, o jogo revolucionou o gênero de luta e estabeleceu muitas das mecânicas que são padrão em jogos de luta até hoje. Com personagens icônicos como Ryu, Ken e Chun-Li, o jogo se destacou pela profundidade de suas mecânicas de combate e pela introdução de golpes especiais e combos. O sucesso de Street Fighter e nos fliperamas foi enorme, com filas intermináveis de jogadores competindo por uma chance de provar suas habilidades. A popularidade do jogo gerou várias versões aprimoradas e uma enorme comunidade de fãs. Pac-Man, lançado pela Namco em 1980, Pac-Man é, sem dúvida, um dos jogos de arcade mais conhecidos e amados de todos os tempos. O jogo simples, no qual o jogador controla Pac-Man em um labirinto enquanto evita fantasmas e come pontos, se tornou um fenômeno cultural global. Pac-Man transcendeu os jogos de arcade e entrou na cultura pop, com uma infinidade de produtos, desenhos animados e até mesmo músicas inspiradas no personagem. Pac-Man é um exemplo perfeito de como a simplicidade de design pode levar ao sucesso massivo. Sua jogabilidade acessível e divertida garantiu seu lugar entre os melhores jogos de arcade de todos os tempos. Donkey Kong, lançado pela Nintendo em 1981, é outro jogo que teve um impacto significativo na história dos videogames. Foi nesse título que o personagem Mario, na época conhecido como Jumpman, fez sua estreia. O objetivo do jogo é simples: salvar a donzela em perigo enquanto desvia de barris e outros obstáculos lançados pelo gorila Donkey Kong. Com sua jogabilidade inovadora e design cativante, Donkey Kong se tornou um dos títulos mais populares da época e solidificou a Nintendo como uma força a ser reconhecida na indústria dos jogos. Além disso, ele ajudou a impulsionar a carreira de Shigeru Miyamoto, que mais tarde criaria franquias como Super Mario e The Legend of Zelda. Jogos de arcade marcaram época. Os melhores jogos de arcade não apenas definiram uma era, mas também continuam a influenciar o design de jogos modernos. Títulos como Street Fighter e Pac-Man permanecem como marcos importantes na história dos games, e sua jogabilidade atemporal garante que esses clássicos serão apreciados por muitas gerações futuras. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo, isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vem fazer parte dessa comunidade incrível e vamos juntos nessa jornada. Bíceps Fogo!